Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje pra gente conversar sobre Emma, da Jane Austen, um livro que eu reli agora no mês de novembro para membros aqui do canal. Foi a nossa leitura coletiva do membros aqui do canal. Eu já tinha lido esse livro há alguns anos atrás, lá no início do canal. Inclusive, Emma foi a primeira resenha que eu fiz aqui. Uma resenha que não tá mais disponível para vocês porque eu estou fazendo essa nova resenha aqui. Eu já cheguei naquele ponto do canal que eu comecei a refazer os vídeos antigos. E aí, eu já tinha lido, já tinha gostado muito desse livro da primeira vez e continuo gostando depois da releitura. E a gente vai conversar sobre ele. Como eu falei, a gente leu no Membros aqui do canal, que é onde a gente faz as nossas leituras coletivas. Em dezembro, a nossa leitura coletiva é o Quebra-Nozes, do Hoffmann, a versão do Hoffmann, não confundam, tá? E se você quiser fazer essa leitura e as próximas leituras coletivas com a gente aqui no canal, é só você se inscrever no Membros. Tem um botãozinho por aí escrito Seja Membro, no iPhone não aparece, aí você precisa ir num computador, assinar por lá, tá? Mas aí depois você pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, R$ 7,99 por mês, é só uma ajuda mesmo de custo para que eu continue fazendo essas leituras. E aí você tem acesso às lives de leitura, aos cronogramas detalhados que eu faço para te ajudar a se organizar, para fazer cada uma dessas leituras, emojis exclusivos, você pode votar nas próximas leituras que a gente vai fazer. E também você tem acesso a todas as lives de todas as leituras que a gente já fez aqui ao longo de 2 anos. E já tem muita coisa aqui, muito conteúdo para você consumir no Membros. Então, inclusive, as lives que a gente fez sobre Emma estão salvas lá. Torne-se membro aqui do canal. Você me apoia, ainda ganha um conteúdo exclusivo e de altíssima qualidade que eu faço com muito carinho e muito cuidado para vocês, tá bom? E aí, antes de começar aqui, né, eu já ia partir para a sinopse de Emma, mas antes de começar eu quero avisar vocês que eu tenho um clube de leitura, que é o Clube MSL. O clube é diferente do Membros, o clube é uma coisa bem mais completa, bem mais aprofundada. É um clube de leitura que acontece através da Hotmart, muitos de vocês conhecem. E o meu clube de leitura, que é o Clube MSL, ele abre inscrições todo o início do ano. Uma vez só que ele abre, só em janeiro, e depois não tem mais, tá? Então, é um clube anual. No dia 5 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para o clube de 2025 e eu te espero aqui no canal no dia 5 de janeiro porque eu vou fazer um evento especial chamado Travessias e durante esse evento eu vou abrir as inscrições do clube. Então eu te convido para assistir esse evento, que vai ser um vídeo que vai acontecer aqui no canal. Eu vou estar no chat com vocês ao vivo para a gente bater um papo, tirar alguma dúvida que vier a surgir. E aí, durante esse vídeo, eu abro as inscrições para o Clube de 2025. Já anota aí na sua agenda para você não perder o evento às 8 horas da noite, que o vídeo vai ao ar no dia 5 de janeiro, tá? E também uma forma de você não perder o evento, de você ficar sabendo de tudo do clube em primeira mão, é você entrar no grupo do WhatsApp que eu abri só para passar informações sobre o clube mesmo de 2025. O link para você entrar nesse grupo tá na descrição aqui do vídeo. E lá é onde eu vou enviar o link de inscrição antes de qualquer outro lugar. Então vai lá, entra no grupo, não é um grupo aberto para conversa, é um grupo só para eu dar as informações para vocês, então não fica preocupado, não vai ficar apitando aí toda hora, tá? É só para você ter as informações ali concatenadas em primeira mão, os links serão enviados lá primeiro, então entra no grupo para ficar sabendo de tudo e eu espero vocês no dia 5 para a abertura do clube, espero vocês aqui para assistir ao vídeo e espero vocês lá no clube também. O ano que vem a gente vai fazer uma volta ao mundo através dos livros, tá? Um chuchuzinho, sempre tá um chuchuzinho. O clube é meu xodó, quem me acompanha há algum tempo aqui já sabe que o clube é meu xodó. E o ano que vem tá, assim, uma coisa de louco. Eu espero vocês, tá? No clube de 2025. E agora sim a gente vai conversar aqui sobre Emma. Não vai ter spoiler a resenha até certo ponto, tá? Então você pode ir assistindo aí, se você não quiser spoiler, pode ir assistindo. Na hora que eu for dar spoiler, só no finalzinho que eu quero fazer um comentário, que para fazer esse comentário eu preciso dar um spoiler. Então, na hora que eu for fazer esse comentário, no final do vídeo,
eu aviso vocês que vai ter spoiler e aí você pula se você quiser. Mas por enquanto pode ficar assistindo que não vai ter spoiler, tá bom? Pois bem, o que a gente tem aqui em Emma é um romance de costumes, portanto, a Jane Austen vai nos apresentar a sociedade ali do início do século XVIII e como que as pessoas ali interagem, o que elas fazem para passar o tempo. Normalmente é isso que a gente tem nos romances da Jane Austen. Mas não se engane achando que é uma coisa bobinha, que é uma coisa sem muito valor. Pelo contrário, os livros da Jane Austen, Emma é um deles, tem muito valor, tem muitas mensagens nas entrelinhas. Então a Jane Austen ela vai fazendo as suas críticas, ela vai deixando as suas reflexões ali, como quem não quer nada, e você precisa estar atento para captar isso, você precisa fazer a famosa leitura aprofundada que eu falo há tanto tempo, né? E é isso que você precisa fazer para você perceber o real valor dos livros da Jane Austen. E é assim que acontece aqui em Emma. A gente vai ter a história da Emma, que é uma moça rica, bonita, inteligente, e todo mundo sempre falou isso pra ela. Então é esse o mundo que ela conhece, é nisso que ela acredita, que ela tá sempre certa, que ela sabe de tudo, né? Que ela é assim o topo da perfeição. Ela acredita nisso porque ela é uma pessoa ruim? Não, porque é assim que ela foi criada, é assim que ela foi educada. Ela nunca teve ninguém pra jogar umas verdades na cara dela. Depois vai surgir uma pessoa aí para jogar as verdades na cara dela, mas a gente já vai chegar lá. Emma, então, tinha uma preceptora, que era a senhorita Taylor, que acabou se casando, e a Emma acha que ela foi responsável por esse casamento, que de alguma forma ela idealizou aquele casamento e porque ela idealizou ele aconteceu. Então ela pega uma síndrome de casamenteira ali e acha que ela pode arrumar casamento para todo mundo. E aí ela faz amizade com uma moça que mora no internato. Ela tem um passado assim meio obscuro, porque ninguém sabe muito bem quem é a família dessa moça. A gente só sabe que ela mora nesse internato e que alguém paga as contas para ela ali, né? Então a gente imagina que a família, o pai dela tenha posses, mas ninguém sabe quem é. E essa moça acaba fazendo amizade então com a Emma. Ela é uma moça muito ingênua, uma moça muito influenciável. E a Emma adora influenciar as pessoas, então juntou direitinho a pessoa que quer influenciar com a pessoa que quer ser influenciada. E a Emma começa ali a tentar achar um marido para Harriet, porque como eu falei, ela tá com essa síndrome da casamenteira. E a Harriet, ela gosta de um rapaz que se chama Sr. Martin. Só que o Sr. Martin, ele não é um cara de posses, ele é um fazendeiro mais simples, que não é um cara pobre, tá, gente? Mas é um cara mais simples. E a Emma acha que não é o suficiente para uma amiga dela. Afinal de contas, se a Harriet se casar com o Sr. Martin, a Emma nem poderia mais ser amiga dela, porque ela ia se rebaixar socialmente se ela fizesse isso. Então a Emma fala para a Harriet, não, esse aí não vale não. Vamos achar um outro melhor aqui, um mais no seu nível, na cabeça da Emma, né? E aí ela começa a iludir a Harriet em relação a um tal de um Sr. Elton. Só que o Sr. Elton, nitidamente, está interessado na Emma. E aí começa aquela confusãozinha ali que a Emma vai influenciar negativamente, mesmo que sem querer, mas ela influencia negativamente a Harriet. E aí a gente vai acompanhar então os desdobramentos dessa história aí. Ok. Uma outra coisa que tem nessa história aqui que vai acontecer que é importante para o desenvolvimento da trama é quando chega um personagem chamado Frank Churchill. Na verdade, dois personagens importantes num determinado momento chegam aqui. O Frank e a Jane Fairfax. A Jane é uma moça muito delicada, muito educada, muito consciente. Ela é tudo o que a Emma não é em questão de personalidade, porque assim como a Emma, ela também é muito bonita, ela é inteligente, só que ela não é rica como a Emma, né? Ela vive na casa de um casal que é rico, que criou ela porque os pais dela morreram e esse casal era amigo dos pais, então eles acabaram pegando ela para criar e tal, mas ela, de fato, não é filha desse casal, né? Então, ela viveu com eles ali, mas ela não é, de fato, a herdeira do casal. Então, ela é uma moça mais simples, bem mais simples
livres do que a Emma, mas ela tem muitos talentos, assim como a Emma. E a Emma tem até um certo rancinho dela ali. E a Jane, ela tá ali naquela cidadezinha passando um tempo, enquanto esse casal rico que ela mora com ele está viajando para a casa da filha deles, que casou recentemente, e a Jane, por algum motivo, não quis ir junto. O motivo a gente não sabe, vai saber depois. O Frank é um cara que ele é filho. Lembra aquela senhorita Taylor que eu falei que era preceptora da Emma e que se casou e a Emma se acha responsável por aquele casamento? Então, o homem com quem a senhorita Taylor se casou é pai do Frank. Mas o Frank foi criado por outra família também, porque a mãe do Frank morreu quando ele era muito jovem e aí ele acabou sendo criado por outra família. E ele tá há muito tempo sem vir visitar o pai. Na verdade, parece que ele nem faz muita questão de vir visitar o pai dele. E todo mundo sempre fala, ah não, ele vai vir. Ele não foi nem no casamento do pai. E todo mundo fica naquela expectativa, que hora que o Frank vai vir visitar o pai. E chega um determinado momento que o Frank de fato vem visitar o pai. E a Emma vai conhecer o Frank. E todo mundo ali em volta já começa a falar que, poxa, porque o Frank foi criado por uma família muito rica, então a Emma acha que ali tá no nível dela, sabe? E a Emma, que nem tem vontade de casar, ela fala que ela nunca vai se casar, ela acaba pensando assim, ah, talvez com esse cara eu até me casaria. Só que o Frank, ele tem algumas atitudes meio duvidosas, como eu falei pra vocês. Ele nunca foi visitar o pai, ah, mas o pai não criou ele e tal. Enfim, eu discuti bastante isso lá na live, eu precisaria de mais tempo para debater isso aqui com vocês. Se você se tornar membro, você vai ver lá na live os meus argumentos. Mas fato é que o Frank, ele se mostra um tanto fraco de caráter. Só que a gente não sabe se ele realmente é fraco de caráter ou se tem alguma coisa aí misteriosa relacionada ao Frank, alguma coisa que ele está escondendo, que ele não pode contar. E isso também a gente vai ver se desdobrando aqui ao longo da narrativa. E também tem, nesse bololô aqui, ainda tem o tal do cara que eu falei que é a única pessoa que fala as verdades para Emma, que é o Sr. Knightley. O Sr. Knightley é um vizinho ali de família abastada também, ele também é uma das pessoas mais ricas ali da redondeza, assim como a Emma, e que ele é muito amigo da família da Emma, ele é muito amigo da Emma, inclusive o irmão dele é casado com a irmã da Emma, eles já têm filhos e tudo mais. E o Sr. Knightley, ele é a única pessoa que fala para Emma quais são os defeitos dela, que tenta corrigir a Emma, que tenta mostrar que o mundo não é tão cor-de-rosa, que ela não é tão perfeita assim quanto as pessoas fizeram ela acreditar que é. E é o melhor personagem da Jane Austen. Ele tem um senso de justiça muito grande, ele tem uma personalidade muito cativante, ele é sério, mas ao mesmo tempo ele não é sisudo, ele é um homem de caráter, ele dá ótimos conselhos para Emma, ele trata todo mundo igual de fato, mesmo ele sendo muito rico, e mesmo com os preconceitos sociais ali da época, que são da época e a gente precisa analisar o livro com os olhos daquela época e não com os nossos olhos de hoje, porque isso seria um anacronismo e é péssimo para a nossa interpretação de um livro, né? A gente não pode aplicar conceitos de hoje numa sociedade aqui do início do século XIX, no caso. Então, a sociedade ali, ela tem esses preconceitos sociais, sim, mas o Knightley, ele não tem. Ele é um cara diferenciado, gente, é um chuchuzinho, o meu alecrim dourado da Jane Austen é o Knightley. Eu gosto mais dele até do que o Mr. Darcy lá de Orgulho e Preconceito, que eu gosto também, mas pra mim o Knightley é ainda melhor. E a gente vai ter o Mr. Knightley que desde o início da narrativa a gente fica assim, poxa, por que a Emma não fica com ele, né? Mas a Emma não quer se casar, a Emma depois fica interessada pelo Frank, o Mr. Knightley também parece que ele não tá ligando muito pra isso, enfim. Todo esse rolo aí de todos esses personagens é o que a gente vai acompanhando então aqui ao longo da história. E eu vou parar por aí, que eu já falei bastante coisa sobre a sinopse, é o que vocês precisam saber. No mais, vocês precisam ler aqui Emma para descobrir. Algumas considerações que eu quero fazer aqui com vocês. Primeira, sobre a própria Emma. Eu tenho a impressão que antigamente
a Emma era mais controversa no meio dos leitores, assim. Antigamente eu via mais gente que odiava a Emma. Hoje em dia eu já vejo as pessoas entendendo melhor a Emma, gostando da Emma. E eu sempre gostei da Emma, eu sempre defendi a Emma. Por quê? Emma é uma garota bastante equivocada, de fato. Ela tem sim preconceitos sociais bem sérios, que são um retrato da época, que são a forma que ela foi criada, né? Espelham a forma que ela foi criada e o meio que ela vivia ali. E isso é lógico que a gente pode analisar e trazer para hoje em dia, percebendo o quanto é errado e que a gente não deve repetir esse comportamento. Mas para julgar a personagem, a gente precisa entender o contexto que ela está inserida. Então, assim, ela é muito equivocada, não só nessa questão de preconceitos sociais, mas em outras questões também. Mas a Emma, ela tem uma coisa que é muito importante, que ela é humilde para aceitar correções. A única pessoa que corrige a Emma aqui é o Knightley, ok, mas ela aceita essas correções, ela não se revolta quando ela é corrigida, ela, pelo contrário, ela admite os seus erros. E ela vai tentando consertar os erros. Só que assim, não é que ela conserta os erros de uma hora para outra. A gente não conserta os nossos erros de uma hora para outra. Então por que a gente vai exigir isso de uma personagem que pretende ser mais realista? Então ela vai ruminando aqueles erros dela ali e aos pouquinhos a gente percebe determinadas mudanças na Emma, assim. Então ela é uma pessoa disposta a mudar. Ela é uma pessoa aberta a aceitar críticas. E isso já fala muito a favor da Emma, na minha opinião. A Emma é uma moça que a mãe dela morreu muito cedo, então ela foi criada pelo pai, que é um hipocondríaco e que coloca ela como se fosse a criatura mais perfeita do mundo, e pela senhorita Taylor, que é a preceptora dela, que não é uma mulher frívola nem nada disso, mas ela também sempre passou um paninho para Emma, ela nunca corrigiu de fato a Emma. A figura materna ali, que é quem poderia corrigir a Emma, mostrar para ela os defeitos, dar um direcionamento um pouco melhor para ela, era a mãe dela que morreu. Então, assim, ela desde muito nova sempre teve todas as influências dela ali falando que ela era o máximo, que ela era incrível, que ela estava sempre certa, e ela teve que assumir responsabilidades também muito cedo, coisas que seriam responsabilidade da mãe ali dentro da instituição familiar daquela época. A Emma que teve que assumir essas responsabilidades, porque a irmã mais velha dela também não vale muita coisa, assim, sabe? Então, tem isso. Ela foi obrigada a amadurecer, por um lado, muito cedo, e por outro lado, ela não desenvolve esse lado de autocrítica por causa das influências em torno dela. Mas a gente percebe que ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que consegue enxergar os próprios erros quando esses erros são esfregados na cara dela. Porque, gente, você não consegue enxergar uma coisa por si só, sabe? Se o mundo que existe para você é um, como que você quer enxergar outro mundo diferente daquele que você conhece? É meio que... Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Ela conhece aquela vida, ela conhece, e aquilo ali que ela vai reproduzir, é o que ela conhece que ela vai reproduzir, é meio que isso que eu tô querendo dizer. Mas ela, quando ela consegue enxergar algum erro, ela tá sempre disposta a aceitar aquilo ali, e aos poucos ela vai mudando. Então eu defendo sim a Emma, e vejo que hoje em dia muita gente já entende essa personalidade da Emma. E a Jane Austen fez isso, não é pra gente ter ranço da personagem e não é pra gente só passar pano pra personagem. O fato dela ter construído uma personalidade com características tão contrastantes dentro de si, ela é justamente para que a gente faça essa análise, para que a gente perceba que as pessoas não são só uma coisa, nós não somos só uma coisa. Então a gente não pode ser tão ávidos assim para julgar, para fazer os nossos julgamentos. A gente precisa entender que uma pessoa é construída pelas suas experiências, além de outras coisas. Então a gente precisa entender de fato a construção dessa pessoa antes de julgar essa pessoa. E a gente precisa entender que o mais importante não é o que nós somos, mas o que nós podemos ser, o que nós queremos nos transformar. A nossa atitude diante da vida importa muito mais do que
os nossos erros. É lógico que a gente precisa corrigir os nossos erros, mas se a gente está disposto de fato a corrigir os nossos erros, isso já é muito valoroso. E isso a Jane Austen mostra aqui através da criação da Emma. Então eu acho genial essa personagem e eu particularmente fico muito feliz de ver que hoje em dia muita gente compreende a Emma e gosta da Emma assim como eu gosto. Uma outra coisa que eu quero comentar sobre esse livro é que assim como a Emma traz essa mensagem aqui, a Jane Austen, ao meu ver, ela colocou mensagens para cada um dos personagens. Então a gente tem pequenas lições ali da história de cada personagem. Então, por exemplo, né, a da Emma, que eu já falei, a gente tem a Harriet, que é a amiga da Emma lá, que a Emma fica tentando arrumar um casamento para ela, e a Harriet claramente nos ensina a sermos menos influenciáveis, a tomar as rédeas da nossa própria vida, porque nós vamos colher as consequências das nossas decisões. Então, se a gente deixa outra pessoa tomar decisões por nós, não é a pessoa que vai colher as consequências, somos nós. Então é melhor que a gente seja consciente das decisões que a gente toma na nossa vida. Isso é pegar as rédeas da nossa vida. E a Harriet mostra muito isso porque ela é extremamente influenciável e ela vai sofrer consequências aqui de escolhas que nem foram dela, foram da Emma. Então ela nos ensina isso. Um outro personagem também que traz uma lição interessante é o pai da Emma, o Sr. Woodhouse. Como eu falei, ele é hipocondríaco. Ele acha que todo mundo vai adoecer por qualquer ventinho, ele fica controlando o que as pessoas têm que comer para não passar mal, sabe? Ele é até chato, chega a ser engraçado, mas é chato. E o que ele nos mostra, né? Ele tem a melhor das intenções, ele não é um cara ruim, ele é, assim, fora da realidade, né? Mas ele não é um cara ruim. E mesmo tentando fazer o bem para as pessoas, às vezes ele pode fazer o mal, porque quando a gente quer muito fazer o bem para a pessoa, a gente toma um espaço que não é nosso, a gente quer tomar decisões, a gente quer tomar atitudes que não cabe a nós, que cabe àquela pessoa. Então a gente invade a vida da outra pessoa e às vezes invade querendo o bem daquela pessoa, mas a gente nunca consegue o bem invadindo o espaço do outro. A gente, assim como nós devemos tomar as nossas decisões e lutar por essa liberdade da gente poder tomar as nossas decisões, a gente precisa deixar o outro livre para tomar suas decisões também, mesmo que sejam decisões contrárias àquilo que a gente faria. E dar esse espaço, sim, que é fazer o bem para a pessoa e não invadir a vida da outra pessoa naquela ânsia de ajudar, de fazer o melhor, porque você sabe o que é melhor para você, você não sabe o que é melhor para o outro, via de regra, né? E o Sr. Woodhouse, ele mostra muito isso aqui pra gente. Uma frase que eu liguei muito ao Sr. Woodhouse é aquela que de boas intenções o inferno tá cheio. Porque ele faz as coisas com boa intenção, mas ele acaba prejudicando os outros porque ele tira a liberdade das pessoas, né? Uma outra personagem aqui que tem uma mensagem também que eu acho que vale a pena a gente comentar é a Senhora Elton, que vai aparecer num determinado momento aqui da história. E ela é aquela pessoa tão orgulhosa de si que chega a ser arrogante. E aí a mensagem é muito clara, né? A gente precisa ter orgulho próprio, mas quando esse orgulho próprio extrapola ali os limites do aceitável, a gente se torna pessoas arrogantes e isso a gente deve evitar, com toda certeza. Então uma mensagem muito clara. E ao contrário da senhora Bates, tem da senhora Elton, tem a senhorita Bates, que ela é subserviente, sabe? Então, enquanto a senhora Elton, ela é super dona de si, acha que tudo dela é o melhor, a senhorita Bates, ela se sente tão grata por aquelas pessoas ali da alta sociedade a aceitarem no meio delas, que ela torna-se subserviente e ela não entende o próprio valor. E a gente não pode ser orgulhoso demais, a gente não pode ser arrogante, mas a gente tem que saber o nosso valor, né? A gente não pode achar que somos mais do que as outras pessoas, mas a gente também não tem que achar que nós somos menos, nós somos iguais. E é isso que essas duas personagens em conjunto passam pra gente de uma forma muito interessante. Enfim, tem mais um monte de personagem aqui, mas vou parar por aqui porque agora
eu quero falar sobre um outro personagem da história, e aí para falar sobre ele eu preciso dar um spoiler. Então, se você não quer um spoiler, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Lê o livro, porque vale muito a pena ler esse livro, e depois você volta aqui para assistir a parte com spoiler, tá? Agora, se você quer saber o spoiler ou se você já leu o livro, então vamos para a parte com spoiler. Vamos falar sobre Frank Churchill, o personagem mais controverso aqui da história. Eu sinto que às vezes a Jane Austen, ela passa um pano para determinados personagens, como se tudo que ele fez fosse apagado por uma coisinha que ele faz depois. No caso aqui do Frank, ele escreve uma carta no final do livro e todos os personagens desculpam ele pelas coisas que ele fez e fica tudo bem. E eu acho que a gente não pode passar esse paninho pro Frank. Então, da mesma forma que eu defendo a Emma, eu vou criticar o Frank, mas para fazer isso eu preciso dar os spoilers, por isso que eu deixei aqui para a parte com spoiler. O Frank é aquele cara que ele não visita o pai há muito tempo e num determinado momento ele decide ir lá visitar o pai. Depois a gente descobre que é porque a Jane Fairfax, que é aquela outra personagem que eu falei pra vocês, eles estavam noivos e ninguém sabia disso. E a Jane tinha ido lá para aquela cidade. Então ele foi, na verdade, não é por causa do pai, ele foi por causa da Jane. O descaso dele com o pai já é uma coisa que me desagrada muito. Independente do comportamento do pai em relação a ele deve honrar o pai. Eu não tô falando aqui de pais criminosos, eu tô falando do normal, tá? Da vida normal, como ela é. Às vezes o pai não é tão atencioso, às vezes você tem algum problema com o pai, mas o filho precisa honrar os pais, isso é a minha opinião. E ele já não faz isso. Inclusive é uma opinião que o Sr. Knightley compartilha, porque ele também fala sobre isso em relação ao Frank. Mas ok, tá, a relação dele com o pai eu já não gosto, mas aí quando a gente pega a questão dele com a Jane, a gente percebe que realmente o Frank, ele é muito fraco de caráter. E isso é uma coisa que me incomoda nesse personagem. Não me incomoda no sentido de achar que é mal escrito, não, pelo contrário, a Jane Austen faz tão bem que me desperta um ranço mesmo do personagem. E é isso que eu acho que a gente não pode passar pano para ele. Então é preciso a gente falar sobre essas questões do Frank, porque a gente encontra Franks também na vida, né? E ele, para disfarçar esse noivado com a Jane, ele finge interesse pela Emma e ele fala mal da Jane em diversos momentos. E a forma como ele age em relação a Jane, para quem já leu o livro, sabe as coisas que ele fala, ele desfaz dela com a Emma, né? Ele fala que a pele dela é feia e que umas coisas assim. E ele não precisa ser provocado, não é que tipo assim, alguém perguntou alguma coisa e ele fala algum absurdo assim só para disfarçar, para ninguém descobrir que eles são noivos. Não, ele mesmo puxa o assunto. Ele fala mal dela, falando que é para disfarçar, mas ele puxa os assuntos para falar mal dela, não seria necessário. E outra coisa, ele ilude a Emma. A sorte é que a Emma não tá ligando muito para isso, ela nem se abala, né? Mas se fosse uma menina mais frágil, igual eu falei nas lives lá do membro, se fosse a Harriet, por exemplo, que é uma menina mais frágil, mais ingênua, ele ia acabar com o psicológico, com o coração da Harriet. E ele não tá nem aí se ele vai abalar a Emma de forma negativa. Ele finge o interesse ali que ele sabe que não vai ser retribuído nunca, porque ele tá noivo lá da Jane, e se a Emma se apaixonar por ele também, ele não tá nem aí, então ele não tem essa responsabilidade afetiva, sabe? Ele não tem responsabilidade com nada nem com ninguém, ele não tem responsabilidade. Fora que a Jane fica vendo aquela interação entre ele e a Emma, todo mundo em volta falando que tudo certo pra ele casar com a Emma, que casal perfeito. Então assim, ele não se importa com os sentimentos da Emma, ele não se importa com os sentimentos da própria noiva dele, que ele diz amar tanto depois, né? Ele não se importa com os sentimentos do pai dele, na verdade ele só se importa consigo mesmo. Então Frank é aquele tipo de pessoa autocentrada, é aquele tipo de pessoa egoísta mesmo. E eu acho que é por isso que a gente não pode passar pano pra ele por causa da carta que ele escreve lá no final do livro, que ele nem se desculpa também direito naquela carta lá.
mas porque às vezes nós encontramos pessoas assim na nossa vida e não é legal. E nós não podemos ser esse tipo de pessoa. E nós não podemos acreditar que os nossos erros... Eu falei da Emma, que ela tá disposta a corrigir os erros dela e isso é muito legal. Mas a gente também não pode achar que basta 2 palavrinhas que a gente vai corrigir nossos erros, né? Tem níveis de erro. E quanto mais grave os erros que a gente vai cometendo, mais difícil é corrigir esses erros. E não basta uma cartinha, não basta um pedido de desculpa para você mudar esses erros. E eu acho que o Frank, ele não vai mudar o jeito que ele é. Tanto que ele se casa com a Jane no final. E eu acho um péssimo negócio pra Jane. Porque eu acho que ele sempre vai ser imaturo e fraco de caráter. Ele é um homem fraco. E é uma coisa que me faz ter ranço mesmo do Frank, e que eu acho legal a gente comentar aqui, porque a gente também pode aprender com os erros dos personagens, né? Então não seja um Frank na vida, não seja egoísta, não seja autocentrado, né? Entenda quando você tá tomando atitudes que pode prejudicar outras pessoas. E tenha compaixão das pessoas mesmo, sabe? Não pense que só os seus sentimentos, só os seus interesses importam, porque não. Você é um grãozinho de areia nesse mundo, como eu sou um grãozinho de areia, como qualquer um é um grãozinho de areia, né? E a gente não pode se sobrepor a outras pessoas, como o Frank faz, na minha opinião. Enfim, era só esse comentário mesmo que eu queria fazer do Frank, porque eu precisava falar sobre isso, mas deixei pro final por causa dos spoilers. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, espero que você leia, se você quis assistir os spoilers mesmo sem ler, eu espero que você leia aqui, mas se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou. E não se esquece que dia 5 de janeiro a gente tem um encontro marcado e vai ser quando vai começar as inscrições para o Clube MSL. Tô esperando vocês, tá bom? Se entra aqui no grupo que eu deixei, no grupo do WhatsApp, para ter as informações, não esquece. Um beijo e até o próximo vídeo.